Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Direcional para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Ricardo Ribeiro Valatares Gontijo, CEO, e Henrique Paim, CFO. Informamos que esse evento exclusivo para analistas e investidores está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.direcional.com.br/ri, onde se encontra a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Direcional, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Direcional e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Ricardo Ribeiro, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Ricardo, pode prosseguir. Bom dia a todos, gente. Eu queria agradecer aí bastante a participação de vocês em mais um call de divulgação de resultados aqui da Direcional, onde nós vamos poder deixar um pouquinho mais claro diversos aspectos relativos aí aos números que a gente divulgou na sexta-feira. Queria iniciar aí pela página 4, onde eu vou falar um pouquinho a respeito dos principais destaques nossos aí no trimestre. E queria iniciar dizendo também que nós estamos aqui no Direcional bastante satisfeitos com o resultado que nós entregamos no segundo trimestre desse ano, apesar de estarmos vivendo um momento aí extremamente desafiador em função da pandemia que tem afetado a economia mundial. Nesse trimestre, a velocidade com que nós conseguimos ajustar a nossa operação, e mais importante até do que isso, ajustar a operação apresentando ganhos de eficiência, demonstram que estamos aí, sem dúvida nenhuma, em um dos melhores momentos operacionais da Direcional. Nós entregamos o melhor trimestre de vendas líquidas da nossa história. Quando analisamos os últimos 5 anos da operação da Direcional, foi o maior lucro líquido, a maior margem líquida, o maior ROE, sendo que esse ROE foi um dos maiores também do nosso setor, dentre as empresas que já têm os números divulgados, e também entregamos uma das maiores gerações de caixa trimestrais da empresa, que correspondeu aí a aproximadamente 6% do nosso patrimônio líquido em um único trimestre. É muito forte isso aí. Nós ainda fechamos esse trimestre com uma estrutura de capital extremamente sólida, dívida líquida de somente 2% do patrimônio líquido da empresa, e isso nos permite, sem dúvida nenhuma, aproveitar as oportunidades de crescimento que temos visto aí no nosso setor, principalmente no segmento que hoje é operado aqui na Direcional através da Riva, uma subsidiária integral nossa, cuja operação está sendo integralmente mantida nesse momento. Passando para a página 5, eu gostaria de destacar que o Minha Casa Minha Vida continuou a ganhar representatividade na nossa receita, sendo que no primeiro semestre desse ano atingiu 87% do total da nossa receita bruta. O segmento operado pela Riva, daqui em diante, possivelmente passará a ganhar representatividade nos nossos números. Esse é um segmento que temos investido bastante, acreditamos ter aí uma plataforma extremamente diferenciada e, sem dúvida nenhuma, uma das mais eficientes do setor, e investiremos bastante nessa faixa de renda e de preço de venda do produto daqui para frente. Um outro aspecto super importante para ressaltar
nessa página é que quando utilizamos na legenda a sigla MAC, que é o médio padrão, alto padrão e comercial, isso não representa o segmento Riva, tá bom, gente? Então esse disclaimer aqui é super relevante. Quando a gente diz MAC, uma parte muito expressiva dos produtos que estão aí incluídos são produtos estoque pronto, de médio padrão antigo, onde nós enfrentamos distratos, são realmente legados que apresentam margens brutas completamente diferentes do negócio recorrente de direcional, que aí é o Minha Casa Minha Vida, faixas 1,5, 2, 3 e o segmento da Riva, e que temporariamente e ainda por algum trimestre vai, de certa forma, interferir na margem bruta consolidada da empresa, mas não é algo recorrente, é algo que está aí na fase final e tem impactado a nossa DRE, um dos últimos trimestres que ainda está impactando a nossa DRE. Nesse trimestre especificamente, esse segmento acabou apresentando uma margem bruta mais baixa e os principais motivos disso foram distratos. Parte desses distratos, inclusive, aconteceram no segmento de hotéis, que é um segmento que nós não temos construído mais nada desde 2014, e uma parte também decorrente de distratos no segmento de médio padrão e alguns descontos em produtos concluídos específicos, em que no início da pandemia optamos por reduzir preço e gerar caixa. No entanto, quando analisamos o segmento Riva, o cenário é completamente distinto, e eu vou falar daqui a pouquinho um pouco sobre o segmento Riva. Nessa página 5, um ponto, e talvez o mais importante dela, é justamente esse gráfico que está na parte direita da página, onde fica bastante claro que a margem bruta entregue pela direcional no segmento do Minha Casa Minha Vida nesse trimestre foi de 38%, e houve inclusive um crescimento em relação à margem bruta que a empresa entregou nesse segmento no primeiro trimestre de 2020. Quando nós falamos do segmento Riva, as SPS que seriam adquiridas, caso nós tivéssemos dado andamento e concluído a oferta pública da Riva, nós apresentamos no semestre uma margem bruta de 43,6%, e agora no segundo trimestre essa margem bruta foi de 45,1% da nossa receita. Nós estamos nesse segmento entregando uma das maiores margens brutas que o setor já teve na sua história. E daí a nossa animação com esse segmento. Aqui na direcional, ainda concluindo a parte dos destaques, nós apresentamos uma velocidade de venda sobre a oferta bastante saudável nesse trimestre, inclusive com um crescimento expressivo em relação à nossa média dos últimos anos. E por isso, nós mantivemos integralmente a nossa política de preço dos segmentos recorrentes da nossa atuação, que são o Minha Casa Minha Vida e o segmento Riva. Dada a eficiência da empresa na execução de obras, nós estamos entregando aí, novamente, repetindo aqui, margens brutas super saudáveis nos negócios que enxergamos como sendo as prioridades da empresa nos próximos trimestres. Aqui para a gente na direcional, o crescimento só faz sentido se mantivermos a eficiência da nossa operação. E como estamos enxergando uma operação bastante nas mãos, bastante eficiente realmente, é que nós estamos efetivamente aproveitando as oportunidades de crescimento. Nós não queremos crescer perdendo margem e tornando o nosso negócio mais arriscado. O nosso crescimento aqui vai vir com ganho de eficiência e de retorno. Esse é o nosso objetivo e é isso que nós temos procurado fazer. Passando agora para a página 6, esse foi um trimestre onde o nosso foco, a nossa prioridade não foram os lançamentos. Nós precisávamos de ter um pouco de visibilidade sobre o comportamento do nosso consumidor nesse período de pandemia e, por isso, priorizamos a venda e a geração de caixa. Nesse trimestre, nós lançamos 351 milhões de reais e fechamos o semestre com 491 milhões de reais em lançamentos. Olhando para frente, nós já estamos bem mais confortáveis em incrementarmos o volume de lançamentos e darmos continuidade ao crescimento da nossa operação com foco em eficiência. Esse segundo semestre do ano deve ser, portanto, um período onde nós teremos um volume de lançamentos
significativamente superior ao do primeiro semestre. Muito difícil precisar a concentração no terceiro ou no quarto trimestre. A gente tem tido impactos em diversos municípios na questão das aprovações de projetos e de licenciamento ambiental. Então temos um conforto aí bastante grande em dizer que lançaremos um volume mais forte nesse segundo semestre, mas difícil precisar exatamente a divisão em cada um dos 2 trimestres remanescentes aí no ano de 2020. Passando para a página seguinte, na página 7, esse foi o melhor trimestre em termos de vendas líquidas da história da Direcional, quando consideramos o segmento de incorporação imobiliária, ou seja, excluindo a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Isso demonstra a nossa capacidade de adaptação e a grande eficiência da nossa plataforma de vendas digitais, dado que grande parte dos nossos estandes de venda ficaram fechados por todo esse período. Todos os investimentos que nós fizemos ao longo dos últimos anos e continuamos a fazer se mostraram muito assertivos e o resultado está bastante nítido nesse volume de vendas que apresentamos no trimestre. Nós fechamos o segundo TRI com 401 milhões de reais em vendas líquidas, crescendo 35% quando comparado ao primeiro trimestre desse ano e 19% quando comparado ao segundo trimestre do ano passado. Nesse semestre, nós tivemos vendas líquidas de 699 milhões de reais, o que foi um crescimento aí de 12% com relação ao mesmo período do ano passado. Um ponto importante também para ser ressaltado é que a gente tem continuado a ver uma demanda bastante forte pelos nossos produtos, agora, por exemplo, no mês de julho e nesse início do mês de agosto, o que nos deixa aí bastante realmente otimistas com o nosso mercado nos trimestres que estão por vir. Tratando da velocidade de vendas da empresa, na página 8, nós apresentamos nesse trimestre uma VSO de 17% no segmento do Minha Casa Minha Vida, sem necessidade da alteração da política de preços da companhia, o que é importante ser ressaltado, e o que nos permitiu, sem dúvida nenhuma, ter entregue aí uma das maiores rentabilidades do setor no trimestre. No MAC, de novo destacando que MAC aqui não é Riva, tá? Aí tem bastante estoque antigo, como eu disse, a VSO foi de 8%, também uma VSO superior à que a gente apresentou no primeiro trimestre desse ano. Página 9, nós fechamos o trimestre com um volume total de unidades disponíveis para venda de 2 bilhões e 200 milhões de reais, sendo que 81% desses produtos estão enquadrados no segmento do Minha Casa Minha Vida e 19% estão no segmento, eu diria, que utiliza funding do SBPE. Esses produtos estão majoritariamente localizados na região sudeste, que atualmente concentra 76% dos produtos que temos disponíveis para venda. Em relação ao nosso banco de terrenos, na página seguinte, nós encerramos o trimestre com um banco de terrenos super saudável, são 23 bilhões de reais, sendo 18 bilhões no segmento do Minha Casa Minha Vida e 5 bilhões no segmento de atuação da Riva. E esse banco de terrenos é composto aí por aproximadamente 137 mil unidades, o que nos dá um conforto grande para o incremento das nossas operações no cenário macroeconômico que vemos atualmente, onde os juros estão aí bastante, vamos dizer, comportados, bastante baixos para o histórico, né, do Brasil, e o crédito imobiliário está aí bastante disponível e a gente tem percebido um apetite bastante grande por parte dos bancos. Queria ainda ressaltar que agora, no início do terceiro trimestre, nós fechamos uma parceria entre a Riva e a empresa Lúcio. Também foi algo público, nós soltamos um comunicado ao mercado relativo a essa parceria, onde nós estamos já incrementando a nossa atuação na cidade de São Paulo, com um potencial de lançamentos dessa parceria de 900 milhões de reais. Então isso é algo, né, já divulgado após o fechamento do segundo trimestre do ano e vai muito em linha com o que nós temos dito a respeito do incremento da nossa operação no segmento imediatamente acima do teto do programa Minha Casa Minha Vida.
Esse também foi um trimestre, quando falo a respeito de repasses, bastante forte, tá? Nós repassamos 2.462 unidades, o que representou um crescimento de 32% com relação ao primeiro trimestre do ano e de 24% com relação ao segundo trimestre do ano passado. Sem dúvida nenhuma, esse volume expressivo de repasses e a eficiência que a Direcional tem demonstrado nessa área tem sido fundamentais aí para a geração de caixa bastante sólida que nós temos tido, não só nesse trimestre, mas ao longo dos últimos anos, tá? Muito interessante também aqui na página 12, abrir para vocês um pouquinho do segmento de operação da Riva, tá? Esse foi um trimestre bastante forte, também nessa faixa de atuação. Nós percebemos aí um fim do mês de março e início do mês de abril, onde os consumidores estavam um pouco mais reticentes com relação à aquisição de unidades com preços de venda um pouco acima do teto do Minha Casa Minha Vida. Mas ao longo do trimestre a gente teve uma recuperação muito forte da demanda pelos produtos Riva. A gente continua vendo isso também agora no início do terceiro trimestre. E nós fechamos, portanto, o semestre com 122 milhões de vendas nesse segmento, vendas líquidas, o que representou um crescimento muito forte, de 55% com relação ao primeiro semestre do ano passado. E no segundo trimestre, o crescimento de vendas foi de 40% com relação ao primeiro trimestre desse ano. A Riva apresentou uma VSO de 16% no trimestre e, como eu já disse, as margens brutas extremamente sólidas. Repetindo aqui, 43,6% no semestre e 45,1% no segundo trimestre desse ano. A grande eficiência de execução da Direcional se mostra também uma realidade nesse segmento, onde os nossos negócios recorrentes, sem dúvida nenhuma, têm aí uma das maiores margens brutas do setor. Eu queria passar a palavra agora para o Henrique Paim, onde ele vai tratar dos principais destaques financeiros desse nosso trimestre, e na sequência eu vou estar aqui à disposição de vocês para perguntas e respostas. Bom dia, agradecemos a participação de todos neste call de resultados. Vamos apresentar os destaques financeiros da Direcional referentes ao segundo trimestre de 2020. No slide 14, no gráfico ao lado esquerdo, podemos perceber o destacado comportamento da receita líquida, crescendo 40% em relação ao primeiro TRI de 2020 e 9% em relação ao segundo TRI de 2019. No primeiro semestre de 2020, andamos de lado em relação ao mesmo período de 2019, mesmo com os impactos da pandemia na economia. No lado direito do slide, o destaque ficou para o crescimento MAC, em 115%. O Minha Casa Minha Vida crescendo 4% e o Faixa 1 finalizando praticamente sua geração de receita com o encerramento dos projetos. Na próxima página, nosso lucro bruto atingiu 34 milhões no trimestre, um crescimento de 27% em relação ao primeiro TRI de 2020 e 6% maior que o segundo trimestre de 2019. A margem bruta consolidada continuou em patamares saudáveis, superiores a 34% no semestre. Destaque para a margem bruta do Minha Casa Minha Vida, se mantendo em 38% e demonstrando nossa capacidade de produzir de forma eficiente, com baixos custos de obra e mantendo preços das unidades em patamares estáveis. No próximo slide, 16, apresentamos nosso D&A e as despesas comerciais. Com o enorme esforço de todo o time, conseguimos reduzir nosso D&A para 25 milhões de reais, o que representa 5,5% da receita bruta. Um patamar importante quando você compara com os demais players do mercado. Em relação ao semestre passado, reduzimos em 21% as despesas de escritório e comparando-se com o segundo TRI de 2019, a redução foi de 8%. Já as despesas comerciais, se comparadas com a receita bruta, tiveram uma queda de 2,6 pontos percentuais, atingindo 9,1%. No primeiro semestre, as despesas comerciais sobre receita bruta
andaram de lado se comparado com o primeiro semestre do ano anterior. No próximo slide, o lucro líquido do trimestre atingiu 34 milhões, ou seja, 237% superior ao lucro líquido do primeiro TRI de 2020 e 31% superior ao segundo TRI de 2019. Comparando-se os primeiros semestres de 2020 e 2019, o lucro líquido praticamente andou de lado, mesmo com os impactos da Covid no cenário econômico. No slide 18, chama a atenção a geração de caixa no trimestre, atingindo 80 milhões de reais, e demonstrando a capacidade da empresa e sua resiliência em manter sua operação funcionando em plena carga. No gráfico da direita, observamos a redução da alavancagem para 2% do PL, somando ínfimos 33 milhões de reais. Vale ressaltar que no trimestre passado, tomamos 200 milhões em novas dívidas para reforço do caixa, visando encarar a pandemia com uma robusta posição de liquidez. Ao longo do segundo TRI de 2020, conseguimos liquidar antecipadamente este endividamento mais oneroso, amortizando a maior parte dos PJs tomados e a nota promissória que tomamos no início de abril. Para esta quitação antecipada, tomamos uma nova dívida 40% mais barata e 2,7 vezes mais longa, dívida essa, inclusive, sem covenants financeiros. No próximo slide, 19, mostramos o schedule de amortização do nosso endividamento, com duration de 36 meses, compatível com o nosso ciclo de negócio. Houve um incremento das dívidas bilaterais em detrimento das dívidas de mercado de capitais neste semestre, devido à desfuncionalidade do mercado de renda fixa, gerado com a pandemia. Mas estamos trabalhando arduamente numa potencial nova emissão que permitirá alongar os vencimentos dos próximos 12 meses, com custo adequado ao nosso perfil de risco. Agora, podemos seguir com as perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas exclusiva para analistas e investidores. Para realizar uma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Para o atendimento aos jornalistas, por favor, entrar em contato com nossa assessoria de imprensa através da senhora Aline pelo telefone 31 3431 5444 ou pelo e-mail aline.araujo@direcional.com.br. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de André Mazzini, de Citibank. Oi, bom dia. Ricardinho, Paim, parabéns pelo resultado. A primeira pergunta é sobre a JV de vocês com a Lúcio Engenharia, né, se você puder chamar de JV. Vocês já têm parcerias em São Paulo com o GTIS, Zetec, então, se pudesse falar um pouco do racional dessa parceria. O IPO da Riva acabou sendo cancelado, então a ideia é ter acesso a terrenos, ser asset light, um pouco mais asset light do que vocês seriam se a Riva fosse sozinha nesses projetos, e se a gente pode esperar mais parcerias desse tipo em São Paulo e outras geografias. E a segunda pergunta é sobre a margem de serviços, né, que foi negativa. Ali dentro tem o faixa 1, que está no phase-out, e a parte de corretagem, né, se eu não estiver enganado. E aí a parte de corretagem ela é meio que net zero, mas como veio essa margem negativa, teve alguma provisão do faixa 1, e teve a ver com Covid, alguma coisa assim. Se puderem dar alguma cor sobre isso, vai ser útil. Obrigado. André, obrigado. Ricardo falando aqui. Com relação a essa parceria com a Lúcio, realmente tem, né? Ela seria uma parceria, a gente já estava desenvolvendo há algum tempo, a gente já estava em conversas com a Lúcio. Ali, sem dúvida nenhuma, existe um ponto extremamente positivo, que é o fato dela ser muito asset light, né? Os terrenos já estão dentro de casa, são da Lúcio, e eles vão ser permutados com a JV. Então, vai muito em linha com a forma com que nós sempre operamos aqui,
na Direcional e que também é a nossa forma de operar, né, nesse segmento imediatamente acima do Minha Casa Minha Vida através da Riva. Atualmente, a gente tem, vamos dizer, uma visão de crescimento da Riva mais até via um crescimento orgânico, sem tantas parcerias, mas é claro que a gente está sempre analisando oportunidades que eventualmente apareçam. Aqui com a Lúcio, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma empresa onde os valores, princípios são muito parecidos com os nossos. Além disso, são terrenos localizados em áreas onde, tradicionalmente, a Riva não estaria buscando áreas, então é uma oportunidade única de atuarmos em regiões onde não atuaríamos caso, né, a gente não tivesse feito essa parceria com a Lúcio. Então ali eu acho que houve uma junção, né, de aspectos extremamente positivos das duas empresas, que é o fato da Lúcio ter um land bank extremamente qualificado, eu diria que único, para desenvolvimento desses produtos, que sem dúvida nenhuma é algo extremamente diferenciado quando a gente analisa qualidade e preço, competitividade desse produto e a localização em São Paulo. Mas além disso, a gente entra aqui através da Riva e Direcional com uma capacidade de execução, né, extremamente eficiente, ciclo extremamente curto e que, sem dúvida nenhuma, é fundamental para viabilizar a execução desse tipo de produto em regiões, né, tão nobres quanto as que esses terrenos estão localizados. Então, na minha visão aqui, uma empresa soma muito a outra e as duas juntas conseguiram realmente colocar de pé algo único e daí a parceria. Agora, fora situações, né, realmente bastante diferenciadas, eu vejo tanto o Riva quanto o Direcional crescendo aí de forma orgânica daqui em diante. E casos específicos como esse serão tratados aqui dentro de formas específicas, mas eu não acho que seja algo recorrente. Com relação ao segmento de serviços, André, a gente tem ali nessas receitas basicamente faixa 1, corretagem e também taxa de administração que a Direcional cobra quando ela está executando serviços em sociedades que a gente tem diferentes, vamos dizer, parceiros, tá? Especificamente nesse trimestre, ali a gente fez uma provisão para as obras de faixa 1, tá? Em função, nós temos 3 projetos de faixa 1, praticamente todos concluídos, muito próximos à conclusão. Então, eu diria que esses 3 projetos estão em fase de entrega. Em geral, né, essas entregas são momentos onde há uma certa concentração de pessoas, dado o fato de entregarmos as chaves praticamente todas no mesmo dia, tradicionalmente. É claro que nesse período de Covid tivemos que fazer uma série de ajustes, mudanças, adaptações. O processo de entrega, inclusive, em diversos desses projetos foi atrasado. Isso onera o procedimento de entrega, às vezes a gente fica com os apartamentos fechados por um longo período e tal. Agora, a maior representatividade desse impacto de aproximadamente 5 milhões não recorrentes é em um projeto específico onde nós estamos tendo que fazer uma expansão em uma estação de tratamento de água para que a concessionária tenha a capacidade de atender ao nosso empreendimento. Isso efetivamente não era algo previsto originalmente, então nós estamos procedendo com esse serviço de ampliação da capacidade de atendimento de água para fornecimento de água desse empreendimento. Não é algo recorrente, é realmente algo, né, que não acontece de forma, vamos dizer, sistemática. Então isso é um impacto one-off, muito importante ressaltar isso, para que fique bem claro, né, para todos aí que a nossa expectativa não é de entregarmos essa margem bruta consolidada de 32%, um pouquinho acima de 32% daqui em diante. Esse efeito deveria ser excluído nos próximos trimestres, quando se analisa a perspectiva de margens brutas recorrentes da Direcional, tá? Acho que é basicamente isso. A próxima pergunta vem de Henrico Trota, do Itaú. Bom dia, Ricardinho. Bom dia, Paim. 2 perguntas. A primeira,
aproveitando também a pergunta que foi feita, se pudesse explicar também a provisão aí para perdas em contas a receber, né? Queria entender um pouquinho melhor se teve alguma mudança aqui no critério de provisão de pró-soluto, né? Para ter esse impacto aí de 3 milhões no trimestre, tem alguma coisa relacionada à crise do Covid. E a segunda pergunta, queria entender um pouco mais o ambiente competitivo, né? Como que vocês estão vendo o ambiente competitivo hoje no faixa 2 e no faixa 3, do Minha Casa Minha Vida, né? Tem muito player falando em crescer em São Paulo, em ganhar share aí dos players menores. Então, primeiro eu queria entender se de fato vocês já estão vendo isso acontecer, e aí se a Direcional também tem a intenção de ganhar um pouco de share aqui dentro de São Paulo, ou se de fato hoje vocês enxergam um pouquinho mais de oportunidade de crescimento aí no segmento da Riva, né? Onde, em princípio, a competição hoje parece um pouquinho menor do que é hoje no faixa 2 e no faixa 3. Obrigado. Oi, Trota, bom dia. É o Paim, tudo bem? Sobre pró-soluto, a gente aumentou a provisão na mesma proporção que cresceu a carteira de pró-soluto. Então, não existiu uma mudança na forma de provisionar ou uma identificação de uma elevação do risco para que ensejasse numa elevação da provisão. A carteira de pró-soluto está reagindo de forma surpreendente nessa crise. A gente não teve, independentemente do mês aqui, alguma inadimplência que saiu da nossa história, da nossa estatística histórica. A gente, obviamente, reforçou bastante nossos canais de cobrança. A gente vem trabalhando aos sábados, desde quando começou a pandemia, todos os sábados. A gente vem usando os meios virtuais, digitais para cobrança, então a gente vem incrementando de forma importante a utilização do WhatsApp para a primeira cobrança. Então a gente vem tendo uma performance da carteira do pró-soluto bem estável, sem sustos, o que realmente é uma boa notícia. Lembrando que a nossa carteira de pró-soluto ela é bem conservadora, ela tem uma proporcionalidade do nosso negócio baixa, um pouquinho superior a 200 milhões de reais de carteira, e com a inadimplência realmente muito sob controle. Então, não existe provisionamento adicional, e sim um crescimento do provisionamento acompanhando exatamente o volume da carteira que também cresceu. Ô, Trota, dando continuidade aí, sua segunda pergunta, vamos lá, com relação ao ambiente competitivo do faixa 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida, esse sempre foi um segmento bastante concorrido, né? Eu acho que o Minha Casa Minha Vida é um programa extremamente bem sucedido e onde a gente tem um volume muito, muito expressivo de empresas operando, tá? Isso é algo que a gente vê, né, em diversas praças do Brasil, o estado e a cidade de São Paulo não são diferentes. Eu não acho que tenha havido um incremento de competição, a gente não tem visto, por enquanto, uma mudança tão significativa em termos de um volume maior de empresas ou de um volume maior de unidades sendo ofertadas que venha a impactar, né, o nosso negócio. Tanto é que nesse segundo trimestre a gente teve uma VSO aí, que foi uma das maiores dos últimos trimestres da empresa. Eu acho sim que a gente tem empresas mais estruturadas, empresas com uma estrutura aí de capital mais robusta, e empresas que têm uma escala maior a ponto de poderem ter suas próprias estruturas de venda e tudo. Eu tenho uma ligeira impressão que essas empresas têm performado melhor nesse período de pandemia, tá? Mas quando a gente analisa o mercado como um todo, eu diria que em termos de concorrência e competitividade continua muito parecido com o que sempre foi e eu diria que é uma concorrência bastante forte, tá? A do programa. Analisando um pouquinho, né, as oportunidades que a gente tem visto no mercado, a gente vê sim aqui na Direcional oportunidades de continuidade do nosso crescimento nesse segmento das faixas 1,5, 2 e 3. Importante ressaltar aqui, né, que a gente é uma das poucas empresas que atua de forma extremamente diversificada no país.
né? A gente tem uma operação aí em mais de 30 cidades, então não pretendemos expandir demais a nossa operação. O nosso foco aqui é em eficiência e diluição das nossas despesas de SG&A, traduzindo, né, essa margem bruta, que eu diria ser uma das maiores do setor, também em margens líquidas, que venham a ser das mais representativas do setor e, consequentemente, em ROIs. Mas a gente vê, sim, nas praças onde a gente já tem estrutura montada, oportunidade de continuidade de crescimento nesse segmento. Quando a gente trata do segmento Riva, né, que é o segmento imediatamente acima do Minha Casa Minha Vida, e aí abaixo do médio padrão tradicional, que seriam produtos a partir de 450, 500 mil reais, esse médio padrão tradicional. Então, Riva entra com produtos aí de 200, 250 mil reais a 400. Eu diria que aí sim a Direcional tem, né, uma capacidade de execução bastante relevante, a gente tem uma eficiência bastante grande e a Riva se beneficia dessa capacidade de execução da Direcional, que tem sido traduzida aí, por exemplo, em margens brutas que nesse trimestre, nas SPS, que a Riva adquiriria caso nós tivéssemos concluído a oferta pública de Riva, foram margens brutas de 45%, me desculpe, nesse trimestre. Então, realmente, a nossa capacidade de execução se diferencia bastante nesse segmento, onde as margens têm sido comparáveis aí às empresas, eu diria que têm as maiores margens brutas do setor, né? Mesmo sendo esse um segmento onde a gente opera com uma certa limitação de preço de venda, assim como no Minha Casa Minha Vida. Então, acho que aqui a eficiência nossa tem feito uma diferença muito grande e, naturalmente, a gente está mantendo os planos para a Riva sem absolutamente nenhuma mudança em termos de projeções que a gente tem aqui internas de lançamento e crescimento nesse setor. E, nesse contexto, parcerias como essa que a gente fez com a Lúcio, onde a gente vai, né, tá lançando aí, temos possibilidade de lançar 900 milhões de reais com terrenos, né, 100% permutados, com a própria Lúcio, que é a detentora de grande parte desses contratos, fazem uma diferença muito grande. Então, a gente vê oportunidades, nesse momento, no contexto que a gente está vivendo, de crescimento nos dois segmentos, e em isso sendo uma realidade, em a gente encontrando demanda, como nós temos percebido no mercado, os lançamentos serão uma consequência e certamente a gente vê perspectiva de incremento de lançamentos se o cenário macroeconômico e de disponibilidade de crédito para o setor se mantiver como a gente tem visto atualmente. Perfeito, Ricardinho. Obrigado. Obrigado, Pai. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Nicole Inui, de Bank of America. Bom dia, obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, sobre lançamentos. Entendo que você não tem desdobramento, quanto vai ser no terceiro TRI, quarto TRI, mas você consegue dar um pouquinho mais de detalhes? Quanto dos lançamentos do segundo semestre você espera vai vir da Riva? Tem algum foco em geral em termos de região, em termos de alguma faixa de Minha Casa Minha Vida, só para entender onde vai ser o foco de vocês no segundo semestre em termos de lançamentos? E a segunda pergunta sobre a velocidade de vendas. Então, eu queria saber como que vocês estão vendo isso nos últimas semanas, julho, agosto, e conforme que os estados e as cidades estão abrindo, está havendo alguma mudança, alguma aceleração a velocidade de vendas, ou o comportamento está ficando parecido a como que a gente viu no segundo trimestre? Obrigada. Nicole, vamos lá. Obrigado pela sua pergunta. Com relação aos lançamentos do segundo semestre, a gente já vê diversos municípios voltando a operar. Então, a gente tem começado a perceber aí aprovações já acontecendo, aprovações de projetos e licenciamento ambiental principalmente. Então, as coisas estão começando a melhorar, ainda não estão como eram antes da pandemia, mas já nos dão uma visibilidade maior de possibilidade de incremento dos nossos lançamentos. Então, a gente acredita que o segundo semestre vem aí significativamente mais forte do que o primeiro semestre, tá? Significativamente mesmo.
É difícil dizer se vem mais no terceiro tri ou no quarto tri, mas eu diria que o quarto trimestre tende a ser bem mais forte do que o terceiro trimestre, tá? Apesar de vermos aí um terceiro trimestre melhor do que o segundo trimestre em termos de lançamentos. Com relação à velocidade de vendas, a gente vê em julho e nesse início de agosto velocidades de vendas superiores às que a gente teve no segundo trimestre, tá? Então, se formos, vamos dizer, imaginar hoje é dia 16, se formos considerar os primeiros 45 dias do terceiro tri versus primeiros 45 dias do segundo tri, terceiro trimestre melhor do que segundo trimestre, tá? Agora, é importante eu também fazer um disclaimer aqui, que eu acho que é bem relevante, o seguinte. No segundo trimestre, nós percebemos uma demanda muito, muito forte de famílias que compraram produtos bem próximos da entrega. Eu acho que muito dada uma vontade aí das famílias migrarem para um lugar melhor, com um lazer melhor, mais adequado, onde eles tenham mais conforto. Importante lembrar que vários dos nossos clientes muitas vezes vivem em áreas aí não tão adequadas, em imóveis algumas vezes irregulares do ponto de vista de documentação, com intermitência de abastecimento de água, por exemplo, às vezes com desafios do ponto de coleta de esgoto, acesso, segurança. Então a gente percebeu nitidamente que produtos mais próximos à conclusão, onde as famílias teriam possibilidade de mudar mais rapidamente, apresentaram um incremento ainda mais forte de velocidade de vendas. Esses produtos que a Direcional tinha disponíveis para venda e Riva também praticamente se esgotaram. O volume hoje de estoques concluídos ou próximos da conclusão que nós temos aqui na nossa empresa diminuíram dramaticamente. Então, acho que um ponto importante para ressalvar é que, apesar de estarmos vendo uma demanda e uma velocidade de vendas aí bastante saudáveis no terceiro trimestre, o percentual, o POC, o Percentage of Completion das unidades que estão sendo vendidas nesse terceiro trimestre, nitidamente é inferior ao que a gente teve no segundo trimestre, onde a gente vendeu unidades praticamente concluídas ou muito próximas à conclusão. Então, apesar de estarmos vendo aí vendas bastante saudáveis, o impacto que teremos no reconhecimento da nossa receita é difícil de dizer, mas eu não vejo, caso tenhamos um crescimento de venda X, eu vejo um impacto na receita inferior ao crescimento de vendas, dado esse percentage of completion médio das vendas realizadas no terceiro trimestre, sendo inferior ao percentage of completion médio das vendas realizadas no segundo trimestre, porque realmente ficamos sem produto próximos da conclusão, não porque queiramos, mas porque essa foi uma realidade que a gente viu e viveu nesse segundo tri. Ficou claro? Ficou ótimo, obrigada. A próxima pergunta vem de Igor Altero, de Santander. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira com relação à margem bruta do Minha Casa Minha Vida. Vocês vieram com a margem bruta bem forte, nesse tri. Então, eu queria entender, enquanto outros competidores têm sofrido um pouco mais, sendo um pouco mais agressivos do ponto de vista comercial. Então, eu queria entender se essa margem bruta do segmento continua na mesma magnitude para frente. Essa seria a minha primeira pergunta, e aí depois eu volto com a segunda. Obrigado. Igor, vamos lá. Efetivamente, eu acho que esse ponto é super relevante, e um aspecto bastante relevante desses calls é vocês terem mais uma visão melhor, do que a Direcional tem feito, do que é o negócio recorrente e, portanto, do que esperar do futuro da empresa, vamos dizer assim. Então, as margens brutas do Minha Casa Minha Vida, que é um dos nossos negócios recorrentes, assim como o Riva, realmente vieram bastante sólidas. A gente teve, inclusive, um crescimento aí de 0,4 pontos percentuais, 40 bases em relação ao primeiro trimestre desse ano. A gente tem tido velocidade de vendas bastante saudáveis nos nossos projetos. Os nossos produtos têm sido muito, muito assertivos, tanto que a demanda tem sido interessante. E, em função disso, não vimos absolutamente nenhuma necessidade de mudança na nossa política de preços.
Tá certo? O nosso crescimento aqui tem vindo, a gente continua buscando crescer para ganho de eficiência, né, mediante alavancagem operacional, diluição de SG&A, mas nós não queremos crescer aqui perdendo rentabilidade ou, de certa forma, machucando o retorno do nosso, né, o ROE, o retorno sobre o patrimônio e, consequentemente, o capital do acionista que está aqui dentro. Então, dadas as VSOs que a gente tem visto, nós temos mantido política de preços, não vemos necessidade de alterar nesse momento, não faremos isso por enquanto. E quando a gente analisa a execução das nossas obras, as obras têm sido, né, executadas aí de forma bastante eficiente. Acho que a gente tem tido uma evolução e um ganho de produtividade muito expressivo nos nossos canteiros. Nesse trimestre, continuamos a reconhecer economias em nossas obras, tá? Eu sempre digo que vejo no segmento do Minha Casa Minha Vida margens brutas recorrentes aí em torno de 34%, é isso que eu vejo aqui para direcional, apesar de estarmos entregando 38%, né, foi o que nós entregamos nesse trimestre, e esses 38% tem sido algo recorrente, né, ao longo dos últimos 2 anos, talvez, eu diria. Olhando para frente, eu continuo a ver nossas margens brutas significativamente acima dos 34%, que eu julgo ser o recorrente. Tá? A gente está bastante confortável com a nossa execução, com a nossa precificação, e eu vejo margens brutas, portanto, muito saudáveis aqui dentro da direcional. Tá? Terceiro trimestre, continuamos a ter ganho de custo nas nossas obras. Apesar de vermos por parte de alguns fornecedores, alguns insumos, uma pressão por um início de incremento de preço e recomposição de margens por parte desses fornecedores, a gente do lado de cá tem conseguido lidar razoavelmente bem com isso, e o que tem de aumento em determinados insumos a gente tem conseguido minimizar com ganho de produtividade, e que aí, gente, não é em processo construtivo. O processo construtivo é um pedaço do nosso negócio. Está no projeto, está na implantação, está na compra do terreno, está aí no detalhe antes de adquirir uma área, está nos estudos que a gente faz antes de iniciar uma obra. A diferença não é botar a forma lá e achar que vai ter a mesma eficiência que tem, dados os 10 anos que a gente está operando nisso e aprendendo e melhorando e evoluindo. É muito tempo, é muito conhecimento que está aqui, que nos permite entregar esse resultado. Então, eu vejo margens ao longo dos próximos, talvez, 6 trimestres, gradualmente convergindo para 34, que eu diria ser o recorrente, mas para os trimestres imediatamente subsequentes, agora esse segundo TRI que acabamos de divulgar, margens brutas acima do 34%, eu acho que são perfeitamente viáveis, tá? E os impactos não recorrentes que tivemos nesse trimestre, de faixa 1 e do MAC legado, vamos dizer assim, eu acredito não serem recorrentes quando a gente olha para frente, tá? Isso aí são impactos, o faixa 1 one-off, o MAC legado, eu acho que caso tenhamos impacto nesse terceiro TRI, a tendência é que seja inferior ao que observamos no segundo. Tá ótimo, bem claro. E minha segunda pergunta é com relação à estrutura de capital da companhia, né? A companhia tá vendendo bem, gerando caixa, então mesmo durante a pandemia, né? Então no início da pandemia tinha um pouco de dúvida poxa, se teria espaço para algum tipo de distribuição. Então eu queria entender como é que está a cabeça da companhia com relação a esse tema agora. Se mudou, se... Ô Igor, nossa visão aqui é que a geração de caixa para o segundo semestre talvez não vai acontecer na mesma velocidade que aconteceu no primeiro semestre. Ela pode ter aí marginalmente uma queda. Hoje a gente já é aplicador líquido, né? Então a gente fechou o trimestre com 2% sobre o PL de dívida líquida, 33 milhões de reais, uma dívida bem pequena para o tamanho da empresa. A gente acha que entre 10% e 15% do PL é uma condição saudável, considerando a Selic a 2%. Então, na hora que a gente olha o custo ponderado médio de capital da companhia, ficar tão subalavancado talvez não seja o ponto ótimo. Então, a gente deveria tomar um pouco mais de dívida para ficar lá em torno daqueles 10% que a gente historicamente sempre ficou.
E questões de dividendos ou recompra de ações são deliberados pelo Conselho de Administração. A gente tem, obviamente, o use of proceeds de algum recurso para capitalizar a Riva, para colocá-la no trend de crescimento que a gente espera, mas vai continuar sobrando bastante dinheiro que a gente vai ter que dar algum uso, que não operacional, que não dentro da empresa, mas que é uma deliberação, talvez o Ricardo possa falar melhor, mas vai ter o Conselho de Administração que vai ter que deliberar sobre esse tema de dividendos ou recompra de ações. Vamos lá. Igor, eu acho que o Paim cobriu bastante essa resposta, a resposta a essa pergunta, na verdade. Efetivamente, a gente, né, já tendo um pouco mais de visibilidade dos impactos da pandemia, da forma que o nosso segmento e que a Direcional performou nesse segundo TRI, a gente tem um conforto de operar aí, talvez com um nível de alavancagem um pouquinho superior ao que a gente está atualmente, né, entre esses 10% e 15% do PL, que o Paim falou, e com isso, sem dúvida nenhuma, buscar um incremento de ROE, que é o nosso principal foco aqui na Direcional. Então, é difícil eu te dizer agora o que o Conselho vai optar por fazer, mas se você analisar o que fizemos aí nos últimos anos, a tendência é que a gente procure trabalhar de forma semelhante, né? Sempre devolvendo capital para o acionista, foco em retorno, não segurar caixa desnecessário dentro da empresa, mas naturalmente, dada a oportunidade no segmento Riva e o retorno que a gente está vendo para o capital que a gente vai disponibilizar para essa operação, eu acredito que faz sentido esse investimento, dado o fato de não termos dado prosseguimento à oferta. Então, vamos ter que, no nível do Conselho, discutir aqui nível de alavancagem, quanto a gente retorna para o acionista, quanto investimos no segmento de Riva, mas a nossa política de pagamento de dividendos, que é, né, 40% da geração de caixa ou 25% do lucro líquido, que for maior, nesse momento ela está mantida, inclusive, com os investimentos a serem feitos, né, o aporte de capital a ser feito na Riva para crescimento da operação desse segmento. Tá ótimo. Obrigado, Ricardinho. Obrigado, Paim. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Por gentileza, aguardem enquanto verificamos as perguntas. Próxima pergunta vem de Marcelo Mota, de JP Morgan. Bom dia, uma pergunta rápida, só que um recap do que o Ricardinho tinha falado durante a apresentação, só para ter certeza que a gente entendeu correto, né? Você comentou que a margem no segmento MAC, né, acabou sendo impactada ali pelo distrato, se não me engano, do motel. Então, se você puder dar um pouco mais de detalhe, enfim, se isso era um projeto comercial que estava na mão de um investidor, vários investidores, como é que está o outlook para revender essas unidades, ou seja, a distratora conseguiu revender uma parte agora, enfim, só entender um pouco esse one-off aí, como é que ele foi e como é que ele está para os próximos quartos. Obrigado. Legal, Mota. Não, vamos lá. É importante deixar isso aqui claro, tá? Não, os nossos hotéis, em geral, eles são vendidos de forma pulverizada, tá? Eles foram vendidos de forma pulverizada. Então, quando eu citei, né, que tivemos alguns distratos nesse segmento, quartos de hotel que foram vendidos e cujas escrituras ainda não estavam passadas e os imóveis transferidos para os compradores, um ou outro, nesse período de pandemia, optou por distratar dada a perspectiva, né, de performance desse segmento. Então, não foi um impacto one-off de rescisão de 20 ou 50 unidades por um único proprietário, nada disso. Foram casos, eu diria, esporádicos, vamos dizer, em um hotel ou outro, distrato de 2, 3, 4, 5 unidades, não foi nada extremamente expressivo, até porque a gente não tem essa concentração em um único investidor, mas dado o fato de termos nesse segmento ainda uma receita relativamente baixa, quando a gente tem distratos, não só em hotéis, mas também em produtos de médio padrão, ou optamos por vender com um certo desconto um produto ou outro já concluído, onde temos despesas ali de IPTU, condomínio incorrendo todos os meses,
principalmente no início de pandemia, onde não tínhamos visibilidade, né, de como seria o comportamento do nosso consumidor nesse cenário, ali no final do mês de março, início de abril, nós optamos por, nessas unidades residenciais, efetivamente operarmos com preços abaixo do que estávamos operando, não estamos mais, e essa questão de hotéis, o que a gente percebeu é que tivemos um volume de distratos superior ao que tínhamos tido de forma recorrente ao longo dos últimos trimestres em função do impacto da pandemia. Também é algo, eu diria, pontual. Grande parte dos nossos hotéis já estão escriturados, com a propriedade definitivamente transferida para os clientes, mas onde eles tiveram, vamos dizer, essa oportunidade, efetivamente foi algo que a gente vivenciou. E aí, quando a gente tem, né, receita negativa, margem bruta negativa nesses distratos com as unidades voltando para estoque, o impacto acaba sendo representativo num volume de receitas desse segmento que ainda é bastante baixo. Então, não tem nenhum tipo de preocupação com relação a uma concentração em um único investidor ou algo desse tipo, não, tá? Foi algo pontual no trimestre e que a gente não vê acontecendo nessa magnitude e com esse impacto na margem bruta desse segmento quando a gente olha para frente. Perfeito. Muito obrigado, Fabio. Lembrando mais uma vez que para fazer perguntas basta digitar *1. Por gentileza, aguardem enquanto verificamos as perguntas. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Ricardo Ribeiro para as considerações finais. Bom, gente, então agradecer a participação de todos vocês. Acho que algumas considerações, pontos importantes para deixar claro aqui, né? Hoje temos uma visibilidade bastante maior com relação, né, aos impactos da Covid no nosso setor, o que nos dá essa segurança de voltarmos a incrementar lançamentos, voltarmos a lançar e iniciar diversos projetos. Um dado interessante, que a gente fica bastante animado aqui na Direcional, o mês passado nós tivemos aí, em termos de geração de empregos, mais de 250 empregos aqui na Direcional, tá? No mês de julho, isso é muito legal, a gente fica muito satisfeito de, né, num período difícil como esse do país, recebi esses dados no sábado, aqui ao longo do final de semana. Voltamos, né, estamos gerando um volume importante de empregos, isso significa que nossas obras estão evoluindo, que estamos iniciando novas obras, a gente fica bastante otimista aí, né, em voltar a pagar salário, em trazer gente nova para o mercado, faz parte do nosso, né, papel social aí no nosso país. Estamos aí bastante otimistas com demanda, temos visto isso claramente no nosso dia a dia, margens também bastante saudáveis, retornos bastante saudáveis aí para os nossos acionistas, não estamos vendo nesse momento perspectiva de machucar esse retorno, de termos algum impacto que venha a prejudicar de forma expressiva a nossa operação. Então a gente, né, tem trabalhado nesse terceiro trimestre já com essa cabeça, nesse formato, e efetivamente dando continuidade ao que a gente vem fazendo ao longo dos últimos 18 meses, talvez 24 meses, eu diria, com essa interrupção que aconteceu ali de março a meados de maio, até termos um pouco mais de clareza com relação ao Covid, que eu diria foi quase que um intervalo que aconteceu nesse processo de recuperação da rentabilidade da empresa, e que a gente está agora continuando a dar andamento nesse trabalho a pleno vapor, a toda a nossa capacidade, tá? Legal ressaltar aqui mais uma vez uma das respostas que eu dei para a Nicole, que é justamente o fato de termos tido um POC médio de vendas no segundo TRI, certamente superior ao POC médio de vendas do terceiro TRI, onde, né, vamos ter mais lançamentos e unidades também sendo vendidas com um POC médio mais baixo, o impacto disso na receita do TRI, mas consequentemente com o incremento do REF, sem dúvida nenhuma. Com relação ao G&A, nesse segundo trimestre, né, nós fizemos um esforço bastante forte enquanto tínhamos as incertezas da Covid. Nesse terceiro trimestre, nós já estamos operando sem impactos da MP 936, que depois foi convertida em lei. Então, acho que uma perspectiva que nós temos quando analisamos o nosso G&A é que a gente certamente vai enxergar um crescimento marginal quando comparado ao segundo trimestre, mas eu diria em patamares aí
não diferentes do que a gente teve no primeiro trimestre, tá? Talvez até um pouco inferiores, dada a economia que estamos tendo em viagens, hotéis e toda a disciplina, né, que a nossa equipe tem tido atualmente, esforço para redução de despesas de G&A, mas com o retorno de toda a nossa equipe à operação em jornada integral, é natural que tenhamos aí um incremento no G&A, porém nada expressivo e diferente do que tivemos anteriormente, né, aos benefícios que essa MP 936 permitiu, dado o contexto, né, que o nosso país estava vivendo. E quando analisamos a questão da geração de caixa, fizemos, né, como foi dito, um esforço muito grande para uma geração de caixa que foi muito expressiva em todas as frentes, agora com o incremento do ritmo das nossas obras, que também impacta em receita positivamente, né, de forma diferente do POC médio de vendas inferior, possivelmente nesse terceiro TRI. Mas com o incremento do ritmo de andamento das nossas obras, o início de novos projetos, é natural que a gente tenha uma geração de caixa inferior à que a gente apresentou nesse segundo trimestre. Foi uma geração de caixa aí 2,5 vezes superior ao lucro líquido que a empresa apresentou, 6% do nosso patrimônio líquido em um único trimestre. Eu acredito que a nossa geração de caixa volte a patamares normais, tá? Que sempre entregamos, mas possivelmente não se manterá nos patamares que a gente teve nesse segundo trimestre, onde foi feito um esforço muito grande, né, e um conservadorismo também enorme, dadas as incertezas do período, e que a geração de caixa foi realmente, eu diria, outstanding aí, fora da curva. Tendo dito isso, eu queria aqui então encerrar, dizendo que continuamos aí bastante otimistas, estamos realmente vendo uma empresa muito nas mãos, talvez no melhor momento operacional da nossa empresa, haja vista a velocidade com que nós mudamos os nossos resultados em 3 meses. Isso demonstra, né, que apesar de termos uma empresa que opera com escala, nós temos ela muito na mão e conseguimos, né, ajustar a nossa operação à realidade que estamos enfrentando muito rapidamente. E eu queria aqui também publicamente agradecer demais o time da empresa que permitiu que nós fizéssemos isso, tá? A gente tem performado de forma melhor trimestre após trimestre, todos aqui acreditando, né, no trabalho que a empresa tem feito, todos remando na mesma direção, uma união incrível, impressionante, e sem dúvida nenhuma esse time todo trabalhando junto é que tem feito essa diferença. E a gente vê perspectiva e possibilidade de continuarmos nesse caminho daqui em diante, dado o cenário, né, econômico e a forma que a gente tem performado aqui na Direcional. Então, eu queria realmente terminar agradecendo ao time todo e novamente agradecer a participação de todos vocês. Tá? Um abraço e bom dia para vocês. Obrigada. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2020 da Direcional está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora e tenham um bom dia.